E saiu a prévia da inflação de novembro. O índice ficou bem acima do esperado. Débora Oliveira chega aqui com a gente, explica o que puxou essa alta. Débora, bom dia para você, antes de tudo. Mas eu já estou aqui curiosa para a sua explicação, porque a gente vem acompanhando muito a movimentação do governo federal por conta das eleições do ano que vem, e a ideia de que eles estão conseguindo controlar a inflação é sempre algo que é destacado pelo meio político, com a ideia de, olha, tudo bem, deu problema, mas a gente está resolvendo. Está resolvendo? Olha só. Em partes, algumas coisas sim, outras não, Clarice. É importante dizer que a gente tem essa alta agora nesse mês de novembro, na prévia de inflação. Lembrando que o IPCA 15 é aquela inflação medida da metade do mês para dar uma expectativa do que vem pela frente. Só que nesse período do ano, claro que já vai se aproximando mais do final do ano, a gente sempre tem alguns reajustes pontuais. Primeiro é importante falar em relação, por exemplo, a alimentos. Isso já aumenta o custo de produção, isso no final das contas também acaba recaindo um pouco mais sobre alguns itens que ficam mais caros. E também uma tendência de que nesse período de final de ano a gente tem uma busca ainda maior por serviços. Então a gente teve alimentos voltando a pressionar um pouco os preços, feijão inclusive e arroz esteve ali entre um desses itens que aumentaram um pouco os preços. Energia ainda continuou pesando na conta dessa inflação. A gente teve uma mudança da bandeira tarifária, a gente ainda está na bandeira tarifária vermelha, mas o patamar saiu de 2 para 1. No mês passado isso ajudou bastante a inflação. Nesse mês ainda, agora a gente continua com uma maior pressão em relação aos preços e também passagens aéreas, ou seja, então temos alimentos voltando a preocupar e aí no final das contas geram expectativa nesse período do ano. A gente também tem reajustes pontuais de preço, também aumento de demanda, isso faz com que a gente tenha realmente aumento de preço de alimentos, já estava na expectativa. Tem a questão da bandeira tarifária, da energia que aí continua pesando e tem também a questão de transportes com passagem aérea e tende, nesse período de final de ano, a aumentar cada vez mais a demanda, Clarice. Então, existe o efeito sazonal que fez com que a gente não ficasse exatamente no que o mercado estava esperando. As expectativas da Reuters, Broadcast, esperavam que a gente tivesse nesse mês de novembro uma prévia de inflação na casa dos 0,18%. Ficamos em 0,20%. Agora, veja, nos últimos 12 meses, a gente teve a inflação, a prévia, chegando a 4,50% de prévia de inflação. O que significa isso? Que pela primeira vez, depois de muito tempo, a gente consegue ter uma prévia de inflação chegando no teto da meta de inflação. Aí você deve estar em casa perguntando assim, mas o que isso muda para mim? Então, significa o que exatamente? Primeiro de tudo, taxa de juros. Vai mudar alguma coisa porque a gente está agora cravado com a prévia de inflação do teto da meta? Não muda. E não muda porque a gente tem o Banco Central concentrado em atingir o centro da meta de inflação, que é de 3%. Então, a gente pode até ter uma melhora nesses 12 meses, trazendo agora pelo menos para dentro do teto da meta, mas isso não é o suficiente para fazer com que o Banco Central mude o trabalho e comece já a cortar juros antecipadamente no início do ano. Esse é um ponto importante a prestar atenção. O outro ponto importante é, a gente ainda tem a inflação presente e deve aumentar ainda mais nesse mês, é o que se espera, principalmente no setor de alimentos. Então, o que a gente precisa ficar justamente atento é esse movimento sazonal de final de ano, que sempre pesa mais preço de alimentos por causa de ajustes que acontecem nesse final de ano, isso aumenta também o custo de produção e, além disso, passagens aéreas, que também aumenta a demanda nesse final de ano e serviços, Clarice, porque aí tende as pessoas a receberem o 13º, a gente sabe que o mercado de trabalho, como a gente está agora, com o desemprego bem mais embaixo, isso significa que as pessoas estão podendo consumir mais. Aquela coisa que a gente sempre diz, que a economia tem sempre o lado positivo e o lado negativo. Às vezes parece negativo a gente falar que o desemprego acaba gerando impactos na economia, mas é exatamente isso. É muito bom e todo mundo, obviamente, aqui todo mundo quer que cada vez mais as pessoas estejam trabalhando, que os trabalhadores tenham também um nível melhor de salário. Mas quando isso começa a chegar no patamar muito elevado, aí a gente começa a ter uma economia muito forte, aí é aquela questão da expectativa e de oferta e demanda. As pessoas vão estar comprando mais, vai ter mais interesse em serviços e isso vai aumentando os preços. Então, do jeito que está agora, a gente não muda o posicionamento do Copom, a gente deve continuar do mesmo jeito, com a expectativa de inflação, de IPCA, de taxa Selic em 15% esse ano e cortes mais lá para frente, não em janeiro, pelo menos porque o trabalho do Banco Central agora, o principal objetivo é chegar no centro da meta, de 3%. E alimentos a gente precisa deixar no radar, porque agora começa a pressionar alguns produtos.